Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um Momento Bancário e hoje nós vamos falar sobre a Campanha Nacional dos Bancários. Nós tivemos, nesse final de semana, a 17ª Conferência Nacional dos Bancários e a gente fechou a nossa pauta de reivindicação. Ela foi aprovada, né, e ela fala sobre inúmeros itens, sobre questões que os bancários apontaram na consulta, sobre as preocupações que os bancários do Brasil inteiro trazem para os sindicatos, e ela tinha homens, mulheres, bancários de base, enfim. Então, a nossa Conferência Nacional tinha trabalhadores de norte a sul do país, e nós fechamos aí a nossa pauta de reivindicação, prevalecendo claramente a vontade da maioria. E aí a gente tem aqui hoje para falar dessa conferência, Dionísio Reis, que é bancário da Caixa Econômica Federal, empregado da Caixa, e é também nosso representante aqui de São Paulo na Comissão dos Empregados da Caixa Econômica Federal, a CE Caixa. Boa noite, Dionísio. Boa noite. E a gente tem também o João Fukunaga, que é bancário do Banco do Brasil, também participa na Comissão de Empresa dos Bancários do Banco do Brasil, vai, pela primeira vez, pelo primeiro ano, está nos representando, lá representando o Estado de São Paulo, lá na COI do BB. Boa noite, João. Boa noite, João. E nós vamos conversar um pouco dessa pauta, e eles vieram aqui hoje porque a campanha é uma campanha nacional com mesa única, mas tem as pautas específicas do BB e da Caixa que vão caminhar na negociação concomitante. Isso que foi aprovado na nossa conferência nacional, e já tiveram os congressos do BB e da Caixa. Nós vamos falar um pouco dessas reivindicações, mas antes de falar das reivindicações, eu queria falar de um assunto que é urgente, que aconteceu nessa madrugada, agora de domingo para segunda-feira, né, que foi a venda do HSBC para o Bradesco, né? Então, veja, aí tem até uma pergunta aqui do Alberto, que ele diz assim: boa noite, sobre a venda do HSBC, por favor, gostaria de saber se será cobrado dos bancos uma proposta de PDV para amenizar os danos dos funcionários. Veja bem, Alberto, nós vamos cobrar dos bancos primeiro a garantia dos empregos, né? Garantia dos empregos, a garantia dos direitos, né, que tem diferenças entre os bancários do Bradesco e do HSBC. Nós queremos, primeiramente, cobrar essa garantia. E vamos ver entre os funcionários, obviamente, depois nós vamos acompanhando. Queremos fazer primeiro uma comissão que acompanha essa transição, onde os trabalhadores têm parte, onde a gente vai acompanhar para que não tenha essa dispensa, né, demissão, para que as pessoas não saiam sem nada e, principalmente, não sejam demitidas. Essa é a nossa primeira prioridade, foi isso que foi tirado lá na Conferência Nacional, a prioridade do emprego. Emprego, viu, Alberto, é uma prioridade para a gente. A gente já, anunciada a venda, nós entramos em contato com o HSBC para fazer uma reunião, né, e a gente tem essa reunião marcada amanhã, com a HSBC, onde o Bradesco vai participar também, né, já para falar, né, da nossa preocupação com o emprego, já para que a gente coloque toda a situação, os temores dos funcionários, toda essa demanda que está vindo do Brasil inteiro, dos bancários da HSBC, serão levados no dia de amanhã. Então, acompanhe amanhã às 2h da tarde, depois veja no nosso site, acompanhe na nossa confederação, porque essa notícia, né, do resultado da nossa reunião sairá, e é muito importante que vocês, bancários e bancárias de todo o Brasil e do HSBC, acompanhem essa notícia junto com o sindicato. Bom, eu queria falar um pouco da conferência. A conferência, como eu disse, fechou a pauta, mas na organização dessa conferência, nós tivemos vários debates, até para entender qual a situação da categoria hoje, né, dos bancários, e teve grupos de trabalho em que a pauta é grande, né, vem proposta do Brasil inteiro, então os grupos de trabalho são debatidos, divididos por tema. João, que grupo que você ficou nessa conferência nacional? Qual o tema que você acompanhou? Eu acompanhei o emprego, né, um grupo de emprego que discutiu essencialmente a questão da estabilidade do emprego, da garantia de emprego. E essa questão da HSBC surgiu lá no grupo? Surgiu, é a garantia de permanência, né, de garantia Exatamente, de empregos, né, de conquista. Então isso é importante para a gente estar discutindo. E para o bancário do BB, que tem estabilidade, o emprego pega em qual ponto? Pega na falta de funcionário, né? A gente teve o programa de aposentadoria incentivada do banco, nosso pai, né, que saiu 5.300 pessoas. E eles ainda não se desligaram, né? Eles só aderiram e confirmaram que vão sair. Isso, estão fazendo o processo de homologação, né, em vários sindicatos,
E a gente está brigando agora por mais contratação. Não só do pai, mas também a mais que isso, porque já falta hoje nas agências do bebê. Então essa foi uma discussão que apareceu E no também. pai a gente já tem ideia de quantos são aqui de São Paulo? 350. 350 é a nossa base. Na nossa base. Para o universo de 13 mil a 14 mil, saiu um pouco, né? Mas não saiu muito. Isso, temos que acompanhar tudo, né? Para repor, essa é uma campanha importante. Sim. Mas o Dionísio, na Caixa também tem uma demanda de mais contratações, né? Uma demanda Tem grande. o abaixo-assinado. Tem uma demanda grande. Estamos com uma campanha, mais empregados para a Caixa, mais Caixa para o Brasil. A Caixa que, com todas as lutas que a gente tem feito, desde 2003, conseguiu dobrar o número de trabalhadores, né? Saiu de 50 mil por volta de 2002 para 100 mil no ano passado. Esse ano, nós tivemos um plano de auxílio à aposentadoria, nosso PAA, e antes mesmo de começassem a sair os trabalhadores do PAA, já tinha sido PA baixado chegou uma adesão de quanto? por volta de 3 mil trabalhadores, né? Mas antes mesmo dessa adesão desses trabalhadores, a gente já tinha tido uma redução de cerca de 1.000 trabalhadores. Isso porque não está faltando a reposição dos trabalhadores que saem na aposentadoria normal mesmo, na rescisão normal. Né? João, no tema emprego, apareceu a questão da terceirização, não? Apareceu bem forte. A gente tirou resoluções contra a terceirização e na tentativa também de proteger e trazer aqueles ramos que já estão terceirizados para nós bancários, né? Então, vários serviços hoje que já são terceirizados, a gente está pleiteando várias amarras, né, para tentativa de trazer eles para reverter a terceirização. Para reverter né? a terceirização. E lutar, continuar na luta contra esse projeto né, que libera a terceirização em todas as atividades, atividade fim. Vocês lembram que estavam lá na nossa conferência o mexicano, né? Que foi convidado, dirigente sindical lá do México, veio convidado para a gente para explicar que esse projeto de terceirização passou no México, né? Passou e hoje é permitida a terceirização. E ele estava falando dos bancários, né? Lá num painel que teve de debate, ele falou como é que ficou a situação dos bancários no México. Ou seja, ele diz o seguinte, não tem trabalhador bancário no México, tem empresas terceirizadas que prestam serviço para as agências e para os bancos, não é isso? Vocês lembram bem desse debate? Sim. Colocado lá pelo... Até nós gravamos no nosso site, tem vídeo dele falando, entrevista com ele. No Facebook. Diminuiu muito a quantidade de bancário, né? É gritante. Porque tem gente que na nossa categoria ainda falava assim, mas eu acho que eu não vou ser terceirado porque eu sou bom, eu tenho qualificação. Né? É importante os bancários prestarem atenção, até assistir o vídeo que a gente tem no site para ver que a terceirização não é só passar o serviço para outros trabalhadores, é a redução de direitos. Né? Claro. É quebrar totalmente os direitos que os trabalhadores têm. Foi isso que expôs para a gente o painelista lá mexicano. Né? E você vê quando está liberado, quando a lei possibilita, não importa. No México aconteceu isso e se essa lei passasse aqui no Brasil e se nós não vamos permitir que ela passe, a gente tem que continuar na luta, com certeza os trabalhadores vão perder os seus empregos, principalmente as categorias que são mais organizadas, que têm mais conquistas, né, que tem um histórico de lutas como a nossa categoria. Por isso que a gente não tem que permitir. João, tem mais algum destaque nesse tema emprego lá no grupo? A questão da garantia da licença maternidade, quando elas voltam para não perder o cargo, acho que isso é importante, né? No bebê, especificamente, as mulheres, né, elas têm garantia, mas quando volta, elas podem perder o cargo, então tem uma pressão para isso. Mas nos bancos privados também há, então houve essa discussão para criar amarras para que impedisse, né? Exatamente. A dinâmica era essa, você passava no grupo, se tiver mais que 20% de votos dentro do grupo, aí vai para o plenário final. Se não tiver, sinal de que o tema realmente não tem aderência nenhuma, que a proposta não vai passar. No geral, a grande preocupação é essa, número de trabalhadores, emprego digno, né, que a gente chama emprego digno, que é baseado na OIT, que você tem que ter um emprego, mas você não pode adoecer por causa do emprego, você não pode, né, ter um emprego que te promova sofrimento, você tem que ter um emprego que te permita sobreviver, que te permita também ter cidadania e ter seus direitos fundamentais respeitados. Por isso que essa questão do emprego ela é muito central, porque a gente vê os bancos privados fazendo demissão, os bancos públicos com esse programa de incentivo, né, de aposentadoria, gente saindo, e essa vai ser uma grande luta. A gente vai fazer um intervalo agora, a gente volta daqui a pouco para falar agora dos outros temas e da nossa pauta
e já já ver o índice, a remuneração, a PLR, como é que ficou, né? O que ficou aprovado, o que será entregue e quando é que nós vamos entregar essa nossa pauta de reivindicação. O concurso Fotografe Sua Cidade já entra em sua terceira fase. Nesta fase, as 3 fotos selecionadas serão expostas, novamente, para que os bancários e leitores do site da entidade possam votar diretamente na sua foto preferida. O resultado será dia 28 de agosto, Dia do Bancário. Estamos de volta no Momento Bancário, falando da Conferência Nacional dos Bancários, a pauta de reivindicação que foi aprovada agora neste domingo. Nós vimos que na conferência a gente teve temas, né? Grupos que discutiam temas e debatiam todas as propostas que veio do Brasil inteiro e via as propostas que fossem aprovadas no grupo e iam para o domingo, para o plenário geral fazer o debate. Dionísio, qual foi o seu tema e como é que foram as discussões no seu grupo? Bom, eu fiquei na discussão de saúde e a gente fez as discussões a respeito do adoecimento do bancário, né? Hoje, a gente estava falando agora há pouco do emprego, que a gente discute os bancários que saem, né? Os bancários que são demitidos, né? Que tem a questão da demissão. A gente tem também a discussão dos bancários que ficam também e que tem um número reduzido de trabalhadores nas unidades, né? Então, você tem uma intensificação do trabalho e os bancos, para cobrar que esse trabalho seja feito, muitas vezes utilizam aí do assédio moral ou de formas indevidas de cobrança de meta. Então, a gente teve a discussão do fim das metas abusivas, fizemos uma discussão importante. Esse tema, deixa eu perguntar uma coisa, esse tema fim das metas abusivas, ele é sempre um tema que tem polêmicas, como é que nós deveríamos tratar esse tema. Então, é importante dizer o que tem na nossa pauta que cobra o fim das metas abusivas. O que a gente proíbe, o que a gente diz assim, ó, é proibido isso, ou isso aqui tem que ser feito dessa forma. Explica um pouco melhor esse tema para os bancários entenderem. Legal. Muito bom entrar nesse tema e falar um pouco mais sobre essa questão. A gente já há algum tempo faz a discussão sobre a cobrança, né? Os bancos chamam de acompanhamento do resultado, para a gente são essas metas. Que é claro que é uma cobrança, né? Não é só um acompanhamento. Não é um acompanhamento, é uma cobrança e muitas vezes feita de forma abusiva. A gente tem a gente tem uma proposta, né? Os trabalhadores fizeram uma discussão sobre a questão das metas e são propositivos na questão. Lá a gente tem sido o artigo 71 da nossa minuta, onde a gente faz a discussão de diversas discussões, como se pode ser mais humana essa cobrança de metas nas unidades. Aí, por exemplo, a questão de construção coletiva, que a meta não pode ser individual, que a meta não pode ser imposta. E nos últimos anos a gente tem avançado bastante nesse debate. Mas explica por que a meta não pode ser individual. A meta individual, ela expõe o trabalhador. Né? Ela expõe o trabalhador e por si só, de ser feita essa cobrança da instituição sobre o indivíduo, ela coloca aí uma exposição do trabalhador, um adoecimento desse trabalhador. Que, na verdade, a instituição acaba fazendo a discussão da capacidade individual desse trabalhador. Quando a meta ela é coletiva, ela é construída porque diversas pessoas fazem diversas atuações diferentes na instituição. Né? Então, você tem o caixa, que para nós não tem que vender produto, mas você tem o assistente, você tem o gestor, você tem uma equipe que trabalha junto, né, para fazer. O trabalho em equipe ele é muito mais saudável do que você ficar cobrando individualmente cada um, porque cada um se isola num canto. E aumenta a concorrência entre os trabalhadores. Né? Então você vê... Não tem colaboração, né? Vive na concorrência. Em algumas outras categorias, quando você entra, às vezes, numa loja e tal, você vê
como que é um trabalhador passar na frente do outro e falar assim, não, esse cliente aqui eu vi primeiro. Né? Então a gente acha que se for construído de forma coletiva, a gente tem uma forma mais humana e mais saudável no dia a dia dos trabalhadores. E tanto que prova que você adoece mais quando você tem a impressão individual. E a gente tem avançado nesse debate. Então a gente conquistou já há duas campanhas a proibição de divulgação de ranking individual, né, para não expor os trabalhadores individualmente, ranqueado. A gente conquistou que não pudesse ser cobrado de forma eletrônica, né, as metas. Conquistou também no último celular, ano a questão dos bancos se comprometerem que essa cobrança tem que ser feita de forma equilibrada. E a discussão que a gente tem que fazer com os trabalhadores é como é feita essa cobrança hoje e como que a gente quer que seja feita. E aí está nessa cláusula essas questões. Mas esse seu grupo também discutiu segurança. O que a gente reivindica na segurança bancária? A gente reivindica, e aí a gente teve, os trabalhadores, aqui pelo menos a gente da base de São Paulo, fez uma discussão sobre as agências de negócio. Agências sem caixa, que ficam, inclusive, sem nenhum vigilante, sem instrumentos de segurança. Né? E com o mínimo possível de bancário, né? O mínimo possível. Tem exemplo de agência que abriu aqui, que inclusive ficou parado, nós paramos as agências vários dias, que tinha às vezes 3 funcionários. Não tinha segurança, tem um caixa eletrônico lá, a pessoa acha que, ou o cara acha que tem dinheiro, vai lá e vê a porta aberta, né? O bancário fica completamente inseguro. Acho que o principal desse debate é que quando o banco discute segurança, ele está discutindo a segurança do dinheiro dele. Então a discussão que a gente coloca é a defesa das pessoas. Então toda agência tem que ter porta giratória, tem que ter o biombo e tem que ter pelo menos 2 seguranças por andar. Né? 2 vigilantes por andar para fazer a segurança interna. Né? Isso é a defesa das pessoas, não pura e simplesmente instrumentos que defendam o dinheiro, que é o retardo do cofre, os elementos que o banco coloca de defesa. Tem que ser mais importante do que o lucro, né? Você não pode pôr o dinheiro, o lucro de uma minoria como uma prioridade maior do que a vida da maioria. Isso é a nossa lógica, é aquilo que eu acho que devia ser a de todo mundo. Porque hoje, por exemplo, hoje é segunda, né? Hoje, Porto Alegre, que está com uma greve no estado, a greve da polícia lá do estado do Rio Grande do Sul, hoje as agências não abriram lá. A partir de uma liminar do sindicato, as agências não podiam abrir, claro, porque como é que vai abrir e pôr em risco a vida dos clientes, dos bancários? Assim, se tem greve da polícia, já é um caos, normalmente fica no estado quando tem esse tipo de movimento. Isso, portanto, tem que pensar no ser humano, na pessoa. Sim. E não no lucro dos bancos, no negócio só. Você tem que garantir a vida das pessoas. Nesse caso, a segurança, nossa preocupação com a segurança é exatamente essa. Agora, para a gente lembrar, nós só aprovamos de reajuste, reivindicação de reajuste para os bancários, um índice de 16%, que é a inflação, mais 5,7% de aumento real. Nós aprovamos uma reivindicação de participação nos lucros e resultados de uma PLR de 3 salários, mais um valor linear, um valor fixo linear de R$ 7.246,82. O piso do DIEESE. O piso do DIEESE é sempre uma referência importante para a gente. O piso do DIEESE é um estudo que o DIEESE faz, que é o mínimo que uma família com 4 pessoas precisa para sobreviver, 2 adultos e 2 crianças, que é o R$ 3.299,66. Essa também é uma reivindicação que vale para todos, né, João? Não é só para bancário de privado. Nós queremos aumentar o piso dos bancários do BB, da Caixa, dos privados e toda a nossa convenção. Vale refeição e alimentação aí no valor do salário mínimo, valores maiores, e também o auxílio creche babá, que o pessoal reclama bastante que não dá para pagar uma creche, né, muito menos uma babá com esse valor que é pago na convenção coletiva, que é uma coisa que a gente coloca para os bancos, porque está lá na Constituição, está, né, na CLT, os bancos, as empresas têm que pagar, têm que possibilitar, né, e em especial o sistema financeiro que lucra tanto, que ganha tanto dinheiro. Gente, vocês queriam destacar alguma coisa na pauta específica do BB da Caixa? A gente vai entregar a minuta no dia 11, a nossa pauta de reivindicação para os bancos. Já está marcada a data da entrega, 11 horas da manhã. Talvez a gente entregue BB e Caixa nessa data, né? A gente vai ver se não conseguir entregar para os presidentes dos bancos, talvez a gente entregue nessa data. O que você destacaria aí, João? Ou que recado você daria para o pessoal do BB, para a categoria?
A gente agora passou por um processo nosso da categoria, né, com um processo de construção coletiva, né, a gente vem da mesa específica do BB com essas questões específicas, mas também temos pautas que unem a categoria como um todo, né, a categoria bancária. E agora a gente tem o índice, a gente tem o modelo de PLR, a gente tem aquilo que nos unifica e nos fazem bancários, né, e agora é fazer a luta para que a gente conseguir avançar nessas questões que foi aprovado democraticamente pela Conferência Nacional, pelo Congresso do BB, né. Certo. Dionísio, o que você destaca? Que recado você dá para os bancários aí da Caixa, da categoria? Bom, importante dizer que essa mesa única construiu todas as vitórias que a gente teve também nas questões específicas, né? A gente passou por um período de aumento zero nos anos 90, que a gente não tinha essa mesa unificada. Então, essa mesa unificada é muito importante. No 31º CONECEF, a gente aprovou algumas questões específicas dos empregados da Caixa. E tem diversas questões do saúde caixa, que a gente conseguiu agora fazer com que a Caixa reconhecesse o superávit do saúde caixa, então a gente tem propostas de melhora do plano, né, do saúde caixa. Na FUNCEF, a gente quer responsabilizar a Caixa nas questões de ações jurídicas que os participantes entram com a ação, e a Caixa acaba não entrando com a parte dela no pagamento desses trabalhadores que ganharam a ação. Então, fica só pendente para o trabalhador. E tem a questão principal foi a questão de contratação, né? Os empregados da Caixa vêm lutando todo ano por mais empregados. A gente vinha com uma pauta de mais empregados por setor, para aumentar a média de trabalhadores por unidade. E a Caixa deu uma enxugada, né? Reduziu bastante o número de postos de trabalho. E isso é uma briga que, para nós, não é uma briga só dos empregados da Caixa. Porque a defesa que a gente fez da Caixa 100% público é a Caixa para o desenvolvimento do país, né? Então, quando a Caixa vem com uma pauta de redução das atividades, né? Redução do fortalecimento que a gente vinha vendo dos bancos públicos, da Caixa principalmente nesse caso, a gente vê, ficamos sem saída, né, nessa política de recessão, né, que a gente quer enfrentar e tem que enfrentar, inclusive por dentro da Caixa. Então, a gente vê que aumentando os empregados da Caixa, a gente quer também que aumente a Caixa. Por isso, mais empregados para a Caixa, mais Caixa para o Brasil, né? Muito bem. Então, João, a Caixa está com superávit no saúde caixa. Já a CACI é o contrário, né? A gente está aqui lutando para fortalecer a CACI também. Isso, a gente está fazendo uma série de reuniões com o banco, não envolve só os sindicatos, a comissão de empresa, mas sim as entidades dos aposentados, né? Que a CACI não é só o pessoal da ativa, Claro. é o pessoal dos aposentados, e a gente tem uma série de negociações, né? E são negociações essas que não vão estar diretamente ligadas à nossa campanha salarial, né? Nossa campanha salarial é focada naquilo que traz para o pessoal da ativa, até porque uma votação para decidir qualquer alteração na CACI envolve tanto a ativa quanto o aposentado, né? Mas temos resoluções do Congresso aprovadas lá, que dizem também respeito à CACI, ao Economos principalmente, que a gente vai estar levando para o banco para discutir nas mesas específicas, né? Então, concomitantemente, né, com a mesa única. Com certeza. Então, nós convidamos você a participar da campanha, porque com certeza, com a sua participação, seu acompanhamento, nós teremos mais uma campanha nacional dos bancários vitoriosa. Nós vamos agora no dia 11, às 11 horas da manhã, na FENABAN, entregar a pauta de reivindicação. E a partir daí marcar um calendário de negociação e começa a nossa campanha. Então, acompanhe e que a gente tenha uma grande luta, que a gente conquiste vitórias em todos esses temas de emprego, segurança, né, na remuneração, a PLR, saúde e condições de trabalho, para que, né, todos os bancários e bancárias do Brasil e seus familiares tenham uma vida melhor, que trabalham para o setor que mais ganha dinheiro nesse país. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário.